Que beleza! Mais uma vez aqui com a gente, já sinto o cheiro de sucesso. Carecas de saber! E aí, minha gente, tudo bem? Estamos aqui de volta, eu sou o professor Gus e hoje vamos falar um pouquinho sobre as organizações aí internacionais. Vamos começar falando da ONU. Você vai reparar que a gente vai entrar agora num bloco de aulas, né, que a gente vai começar com a ONU, depois a gente vai para a Organização Mundial do Comércio, vamos tratar de Fundo Monetário Internacional, quer dizer, a gente vai tratar aí de várias organizações internacionais para que você entenda como que essas organizações atuam, né, nos vários países aí pelo mundo, né, e como que essas organizações acabam influenciando, inclusive, na sua vida, no nosso dia a dia, beleza? Bom, vamos começar por essa grande instituição que a gente precisa entender, né, com bastante detalhe aí, que é a ONU. Bom, para começar, a ONU nem sempre existiu, e o motivo da ONU existir está relacionado a uma outra organização que existiu antes dela, que não teve muito sucesso. Vamos falar um pouquinho dessa história aí. Então, olha só, vamos começar a falar aqui da Liga das Nações. Olha o que aconteceu. Bom, repara o seguinte, quando você está estudando história, especialmente, pode reparar que ao longo dos vários períodos históricos, sempre, né, as grandes alterações, os grandes movimentos aí, históricos, revoluções, transformações, sempre ocorreram a partir da guerra. A guerra ela sempre foi o grande orientador das chamadas políticas externas dos países. Só no século XIX que vão surgir aí alguns intelectuais, especialmente intelectuais ligados ao militarismo, inclusive, né? Um exemplo de um cara que é um ícone do militarismo, que é o Clausewitz, e o próprio Clausewitz vai dizer a guerra é continuação da política, por outros meios. Então vejam bem, no século XIX você vai ter ali uma mudança de paradigma. A ideia de que a guerra não deve ser mais o primeiro caminho. Então, sempre na história, né, a guerra foi, né, o mote das conquistas, né, das expansões territoriais, mas mesmo que na teoria, né, a guerra passe a ser uma segunda opção do século XIX, diante da expansão comercial da Inglaterra, do neocolonialismo, a ideia, né, era conseguir conquistar a partir de acordos comerciais, primeiramente. No entanto, a guerra nunca tinha deixado de ser usada, ok? E isso, né, a gente vai vendo sempre os dois eixos aí do poder mundial, ligando aí a questão do poder econômico, aliás, três eixos, né? A questão econômica do país, então o poder de chegar e se influenciar economicamente, poder político de chegar e conseguir estabelecer bons acordos, mas os exércitos, as marinhas vão sempre se colocando. E o que importa tudo isso? Importa dizer que o conceito de paz, né, como um valor universal, um valor mundial, só vai acontecer pós as grandes guerras mundiais aí do século XX. Então, após o fim da Primeira Grande Guerra, e olha só os números, né, minha gente? Final da Primeira Guerra, teve lá, né, uma contagem que até hoje ela é incerta, não dá para saber exatamente o quanto de gente morreu, mas é por volta e mais de 10 milhões de mortos, por volta e mais de 20 milhões de feridos e 70 países envolvidos nesse conflito. Geralmente a gente pensa só nas potências, mas é preciso entender que se a guerra era mundial, significa que todas as regiões do mundo onde as potências tinham algum tipo de influência acabaram também se envolvendo no conflito. E o fato foi só depois de um grande conflito como esse, da magnitude da Primeira Guerra, que foi organizado, portanto, uma organização supranacional, ou seja, que estava acima das nações, para então coordenar o futuro pós-Primeira Guerra. Daí nasce, então, a Liga das Nações. Qual que seria o objetivo da Liga das Nações? Estabelecer a paz mundial. Deu certo? Não deu. Tanto não deu que teve a Segunda Guerra Mundial. E aí, nas aulas de história, você vai ouvir com mais detalhes sobre a Primeira e a Segunda, mas só numericamente aqui, olha o salto. Então, do resultado da Primeira Guerra, né, você saiu ali de 10 milhões de mortos,
o resultado da segunda, com 50 milhões de mortos. Então, olha só o quanto aumentou o potencial. E aí, então, é no processo do fim da Segunda Guerra Mundial que começa, então, né, os principais líderes mundiais vão discutir, né, o quanto tinha dado certo ou não da Liga das Nações e o que era necessário fazer, então, no momento em que a grande Segunda Guerra terminasse. Era preciso criar uma nova instituição que fosse eficiente, né, para, com certeza, estabelecer a tal da paz mundial. Então aí nasce a ONU. Vamos começar a falar sobre ela com mais detalhes agora. Bom, aí sim, então, vamos falar da ONU agora. Então, pós-Segunda Guerra, então, é fundada a tal da ONU, a Organização das Nações Unidas. Só que tem que entender uma coisa. Entre os grandes, né, as grandes potências, a discussão sobre montar uma nova organização, ela já vinha acontecendo desde 42. Em parte com a participação do presidente dos Estados Unidos, mas também das antigas potências europeias, que se reúnem e, de fato, no ano de 45, quando a guerra acaba, fundam, então, a tal da Organização das Nações Unidas. Lembrando o seguinte, a Organização das Nações Unidas, ela não é nada mais do que a união de intenções dessas nações, né? Faz meio sentido o trocadilho do nome, mas, de fato, é isso. É como se você se reunisse com os seus amigos, né? E aí, o evento onde vocês estão só existe porque vocês estão ali. Se vocês não estiverem ali, logo não tem o evento. Então, a ONU, ela não existe sem os Estados-membros. Faz sentido? Ok? Bom, por que é importante evidenciar isso? Porque a ONU, ela não é uma organização independente desses estados. Então é importante saber que todos os países que estão, vamos dizer assim, nos principais órgãos de comando dentro da ONU, eles acabam tendo uma influência maior naquilo que a ONU faz ou fala. Então, quando a gente fala assim, a ONU decidiu tal coisa, não é a ONU, é um conjunto de países, né, que chegaram a um determinado consenso sobre um tema, e então esse conjunto de países foi e prescreveu uma resolução. Basicamente isso que acontece. Então, em 45 começa a existir essa Organização das Nações Unidas, e olha só, lá em 45 ela começa com 50 membros. Se a gente pensar em termos de hoje, 50 membros, 50 países membros, seriam poucos países? Não para a época. Porque uma coisa importante da gente sacar é que vários países novos vão nascer ao longo do século XX, especialmente pós-Segunda Guerra. Por quê? Porque, vamos pensar, a Índia, enquanto país independente, existia? Não. A Índia era uma colônia da Inglaterra. Logo, a Índia e outros vários territórios coloniais, né, que tinham sido estabelecidas colônias no período do século XIX, passam a ser países independentes no século XX e vão entrar aos poucos também aí no grupo das Nações Unidas. Então, hoje, nós temos lá 193 países membros, né? Aumentou bastante. Por quê? Porque aumentou o número de países também existentes no planeta. Tudo bem? E olha só os objetivos. Então, é claro que o objetivo principal ainda é o mesmo que carregava lá, né, que era o objetivo da Liga das Nações, a questão da segurança internacional, a tal da paz mundial. Olha só, o objetivo ele é tão principal aqui que logo mais a gente vai começar a falar dos órgãos existentes dentro da ONU e a gente vai perceber que o órgão que discute segurança é aquele que mais tem força dentro da estrutura da ONU. Mas você tem outros objetivos aqui também. Por exemplo, um dos objetivos é a questão da cooperação mundial. Mesmo em termos de segurança, né, a ONU ela coloca os países potência para cooperarem e chegarem num ponto de consenso para evitar o conflito. Mas existem outros tipos de cooperação mundial. Nem que seja o debate
para chegar num consenso sobre qualquer outro tema que seja, né, de maior ou menor importância para um dado momento histórico, mas todas as ações dentro da ONU, elas passam por um debate coletivo. Portanto, isso cria uma maior participação, né, de países em certos debates que seriam aí de interesse mundial. Outra coisa, a ONU, a princípio, ela tem como missão, como objetivo, promover os direitos humanos. E a discussão sobre direitos humanos já daria muito mais de uma aula, porque envolve o que é o direito é direito natural, como que cada país entende tudo isso, qual que é a influência do chamado direito internacional dentro das legislações nacionais e também o contrário, quais países, quais legislações nacionais elas acabam levando valores, né, e prescrevendo, né, criação de direitos internacionais, né, através da ONU. É sempre um debate que ele é muito vivo e muito atual. Vamos pegar um exemplo, uma questão que está acontecendo hoje, a crise dos refugiados saindo da Síria e buscando aí alternativas de lugar para viver em outros lugares, sei lá, na Europa ou mesmo aqui na América. Então isso perpassa também uma questão de direitos humanos, né? O direito de moradia, o direito à paz, tem várias questões envolvendo aí os direitos humanos. Outra coisa, desenvolvimento econômico e social, né? Como a ONU está preocupada primeiramente com a questão da paz mundial, a paz em termos militares, ela perpassa também por questões econômicas e sociais. É só você pensar que dentro de uma comunidade economicamente frágil, você tem ali algumas situações que vão propiciar a violência, por exemplo, como violência urbana em área de periferia, né? Então, a questão do desenvolvimento econômico e social, ela também é um elemento fundamental para a questão da paz no mundo. Vamos pegar um outro exemplo. Processo da descolonização da África, desde o pós-Segunda Guerra, e vários conflitos étnicos rolando dentro do continente africano, né, de grupos disputando a liderança dos países que vão nascer nesse processo. E nisso, você tem toda uma preocupação com relação ao desenvolvimento econômico desses países para que se chegue ali a uma situação de paz entre esses grupos que lá estavam brigando. Então, olha só como tudo, de alguma maneira, cai na questão da segurança. E, a partir dos anos 70, entra também mais um objetivo dentro aí da estrutura da ONU, que é a questão da proteção do meio ambiente. Esse é um tema que a gente vai abordar também num conjunto de aulas, porque esse, galera, vestibular, adora questão meio ambiente. Repara, né, presta muita atenção, vai ter um pacote de aulas aí só para a gente discutir a estrutura do debate internacional com relação ao meio ambiente, as legislações ambientais dentro do nosso país, a repercussão de ações que agridem o meio ambiente, a questão, né, da manutenção dos solos, das florestas, tudo mais. Vestibular com certeza vai pedir esse conhecimento para você. Fica ligado, beleza? Bom, mas deu para entender então que da Liga das Nações para a estrutura da ONU, os objetivos foram expandidos. E aí que é preciso então que você tenha mais agências internas, como se fossem subsecretarias, para conseguir dar conta de cuidar de todos esses objetivos. Então vamos agora falar um pouquinho sobre os órgãos principais da ONU, para a gente entender essa estrutura, né, que é bastante complexa. Vamos lá. Então olha só, né, justamente para atender toda essa complexidade de objetivos que a ONU atende, existem 6 órgãos que são, né, permanentes, que são o núcleo duro da ONU. Fora esses órgãos, existem outros órgãos complementares também, e existem as comissões, que são as discussões por tema ou por região, que acontecem geralmente ligadas a esses órgãos também.
Então, vamos começar a falar do primeiro e talvez um dos mais importantes, que é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, ela é um órgão específico da ONU e ela é mais importante por quê? Porque é nela que se reúne todos os países membros da ONU. E tem uma coisa que é interessante. Dentro da Assembleia Geral, e nem sempre isso vai acontecer em outros órgãos da ONU, as representações elas são igualitárias. Significa que não importa se o país é potência ou é um país pequeno em termos econômicos ou políticos, eles vão ter o mesmo voto diante de alguma coisa que for apresentada. Então, é o órgão mais democrático que existe dentro da ONU. Tudo bem? Outra coisa importante dentro da Assembleia Geral. É na Assembleia Geral que se discutem quais são as pautas, né, que vão ser discutidas dentro dos outros órgãos. E quando as discussões vão para os outros órgãos, as resoluções finais são colocadas para serem votadas na Assembleia Geral. Então a Assembleia Geral ela acaba abrindo os trabalhos da ONU e também fechando, né? Então sempre que se chega a um tratado, a uma resolução que saia da ONU e seja aplicada a todos os países, sempre, não importa onde essa resolução foi discutida, se foi no órgão A ou B ou C, mas no final ele passa sempre pela Assembleia Geral. Portanto, aqui se criam as pautas conjuntas para todos os temas que a ONU vai discutir e também se votam depois as resoluções. Tudo bem? Só para a gente entender, de quanto em quanto tempo a Assembleia se reúne? Ordinariamente, uma vez ao ano. E, por tradição, como a ONU foi criada, né, a fundação, foi no segundo semestre de 45, então, sempre a Assembleia Geral vai se reunir entre os meses de setembro a dezembro, né, do ano que for ocorrer. E todo ano, portanto. Mas é possível que elas se reúnam em outros momentos? É possível. Aí existem também as sessões extraordinárias, que podem acontecer segundo o interesse em alguma demanda. Tudo bem? Vamos agora para os outros órgãos. Bom, então vamos lá. A gente estava falando da Assembleia Geral, então o primeiro dos 6 órgãos. E aqui então vamos só apresentar agora os outros 5. Apresentar por quê? Porque cada um deles vai gerar aí todo um debate que a gente precisa abrir, então, né, o tema e o que esse órgão ele acaba fazendo e quais comissões acabam saindo desses órgãos. Só daí desse abrir o leque dentro de cada órgão, comissão, tema, não sei o quê, dá um curso inteiro, né? É muito assunto para a gente falar. Então a gente vai pegar aquilo que mais te interessa, aquilo que o seu vestibular vai selecionar. E olha só, 1000 atenções para o Conselho de Segurança. Né? A próxima aula, a gente vai fazer aula inteira especial para discutir a importância do Conselho de Segurança e algumas das resoluções mais relevantes, né, que estão ligadas aí a período da atualidade, para a gente poder entender como o Conselho de Segurança de fato é o coração da ONU. Lembra que a Liga das Nações e depois a ONU surgem com uma principal demanda que é a questão da paz mundial. Então, justamente, né, o órgão que vai discutir segurança é o órgão que acaba sendo mais relevante. É ele que vai criar ali resoluções que sejam obrigatórias, né? Então, tudo aquilo que é mais duro dentro da ONU, que é mais complicado de se resolver, tem que passar pela decisão do Conselho de Segurança. Bom, além do Conselho de Segurança, olha como isso aqui, os órgãos eles estão alinhados com os objetivos que a gente já viu. Além do Conselho de Segurança, tem o Conselho Econômico e Social. Então, a partir desse conselho, todos os debates que envolverem economia e melhorias sociais para o mundo vão estar dentro das comissões que saem desse conselho. Conselho de Direitos Humanos, como a gente já falou, é um tema que é super pertinente e perpassa aí a questão daquilo que é direito ou não é direito dentro de cada uma das nações.
do quanto se aplica isso ou não. Então, também vamos ter que tratar aí com bastante atenção, né, daquilo que vai sair do Conselho de Segurança. O secretariado, que é, vamos dizer assim, o executivo da ONU. Então, a ONU ela não tem um presidente, ela tem um secretário-geral. E cada um dos órgãos tem também um secretário, que é o coordenador de cada um dos órgãos. E esses secretários eles são eleitos pela Assembleia Geral de tempos em tempos. Então, a gente vai abrir aí por que em determinado momento da história você tem um secretário que é de um país ou de outro, né? Por que esse cara ele acaba tendo força, né? O país dele acaba tendo força para lançá-lo como candidato para coordenar as Nações Unidas. Não é uma decisão tão simples, né? Conseguir dar conta dessa missão. E por último, o Tribunal Internacional. E aí, quando falarmos do tribunal, a gente coloca então quais que foram os julgamentos internacionais mais famosos da história e daquilo que o vestibular vai te exigir. Tudo bem, minha gente? Então, vamos ficando por aqui nessa aula. Na próxima, a gente continua falando da estrutura da ONU. Tá bom? Um abraço!